O pai do meu marido faleceu inesperadamente, tornando-se coproprietário da noite para o dia. Pela manhã, meu cartão de acesso estava desativado. Ele sorriu ironicamente. Você terminou aqui. Eu sussurrei. Perfeito. Momentos depois, o advogado do pai dele chegou com um testamento. Acontece que ele secretamente me deixou 65% da empresa. Agora sou dona do império dele e do aluguel da cobertura dele. Você terminou aqui. As palavras me atingiram como um golpe físico. De pé em frente a Christian em seu escritório recém-adquirido, observei seus lábios se curvarem naquele sorriso familiar, aquele que sempre revelou seus verdadeiros sentimentos durante nossos 12 anos de casamento. O homem com quem eu construí uma vida estava me apagando da empresa em menos de 24 horas após a morte do pai dele. Mas ele não sabia o que eu sabia. Ele não podia imaginar o que estava por vir. Mas estou me precipitando. Para entender como acabei aqui, precisamos voltar para onde tudo começou. Meu pai, Shane Miller, desmaiou na sala de descanso da empresa de investimentos de Owen Montgomery, em uma manhã fria de outubro. Quando a ambulância chegou, ele já havia partido, um aneurisma enorme que ninguém poderia ter previsto. Eu tinha 24 anos, trabalhava como analista financeiro júnior em uma empresa concorrente e de repente estava completamente sozinho no mundo. No funeral, Owen se aproximou de mim com uma tristeza genuína estampada em seu rosto envelhecido. Ele e meu pai eram amigos há 30 anos, começando como auxiliares de correspondência e ascendendo em diferentes empresas. Victoria, disse Owen, colocando a mão no meu ombro. Seu pai era a pessoa mais próxima de um irmão que eu tinha. Antes de morrer, prometi a ele que me certificaria de que você fosse bem cuidada. Fiquei comovido, mas ignorei sua preocupação. Eu aprecio isso, Sr. Montgomery, mas estou bem sozinho. Os olhos de Owen tinham algo que eu não conseguia decifrar. Por favor, me chame de Owen, e insisto que jantemos na semana que vem. Há algo que eu gostaria de discutir com você. Aquele jantar mudou tudo. Owen me apresentou ao filho, Christian, alto, convencionalmente bonito, com os penetrantes olhos azuis do pai, mas sem a sua afeição. Christian era educado, mas distante, claramente ali sob pressão. Mais tarde, descobri que Owen havia orquestrado o encontro com precisão cirúrgica, acreditando que unir nossas famílias cumpriria sua promessa ao meu pai da maneira mais completa possível. 3 meses depois, me vi noiva de Christian Montgomery. O pedido não foi romântico. Aconteceu durante a sobremesa em um restaurante que eu não podia pagar com meu salário, com Owen sorrindo orgulhosamente enquanto Christian deslizava uma aliança pela mesa com todo o entusiasmo de alguém passando o sal. Isso faz sentido, disse Christian sem me olhar nos olhos. Papai acha que somos um bom casal profissionalmente. Aceitei porque, apesar da frieza do acordo, vi uma oportunidade. Christian era o próximo na fila para assumir a Montgomery Financial, e Owen insinuou que haveria um lugar para mim na empresa. Não era amor, mas era uma parceria que poderia dar certo. O casamento foi suntuoso, planejado para impressionar a elite financeira de Nova York, em vez de celebrar nossa união. Usei um vestido de grife que Audrey, a mãe de Christian, havia escolhido sem minha permissão. Ela me olhou de cima a baixo na boutique e disse: precisamos fazer você parecer que pertence ao grupo. Seu sorriso nunca alcançou seus olhos. Nosso primeiro jantar como casados na mansão Montgomery revelou o campo de batalha em que eu havia entrado. A sala de jantar era opressivamente formal, com pinturas a óleo de ancestrais Montgomery, com rostos severos, observando cada movimento nosso. Victoria, disse Audrey, examinando a maneira como eu segurava o garfo. Christian me disse que seu pai trabalhava com finanças. Uma empresa pequena, não é? A Miller Investments não era grande, respondi. Mas meu pai a construiu do nada. Owen, interrompeu. Shane tinha uma mente incrível para a avaliação de riscos. É daí que Victoria tira suas habilidades analíticas. O sorriso de Audrey se estreitou. Que sorte! Embora eu sempre tenha acreditado que algumas coisas não podem ser aprendidas, apenas herdadas. Christian permaneceu em silêncio, girando,
seu vinho, com uma expressão indecifrável. Mais tarde naquela noite, ele dormiu o mais longe de mim que a cama king size permitia. Nosso primeiro ano de casamento estabeleceu o padrão. Christian era charmoso em eventos corporativos, com a mão possessivamente na minha lombar, e então se retraía completamente quando chegávamos em casa. Em algumas semanas, ele se esforçava, trazendo flores para casa, perguntando sobre o meu dia. Em outras, mal dava pela minha presença. 6 meses depois do casamento, Owen me convidou para ir ao seu escritório. Gostaria que você se juntasse à empresa, disse ele, deslizando uma pasta sobre sua mesa de mogno. Precisamos de alguém com suas habilidades em nosso departamento de avaliação de riscos. A oferta foi generosa e aceitei imediatamente, ávida por um propósito além de ser esposa de Christian. Christian ficou furioso quando descobriu. Meu pai nem discutiu isso comigo. Ferveu ele naquela noite. Você é minha esposa, não uma funcionária financeira de Montgomery. Tenho um MBA pela Columbia, lembrei-o. Sou qualificada para esta posição. Não é essa a questão, retrucou ele. A questão é saber o seu lugar. Apesar das objeções de Christian, eu me destaquei em minha nova função. Owen se tornou um mentor, vindo ao meu escritório para discutir tendências de mercado ou oferecer orientação em apresentações. Ele viu algo em mim que seu próprio filho não conseguia ou não queria reconhecer. Audrey, por sua vez, manifestou sua desaprovação de 1000 maneiras sutis. Em eventos da empresa, ela me apresentava como esposa de Christian. Em vez de me apresentar pelo nome ou cargo, ela relembrava famílias que atuavam no setor financeiro há gerações, excluindo a minha desse grupo de elite. Você vai aprender nossos costumes eventualmente, disse-me ela na festa de Natal da empresa, 6 meses depois de eu ter começado. Algumas pessoas simplesmente demoram mais para se aprimorar. Owen testemunhou essa interação e, mais tarde, pediu desculpas pelo comportamento da esposa. Audrey vem de família rica, explicou ele. Ela se esquece de que as perspectivas mais valiosas geralmente vêm de origens diferentes. À medida que meu primeiro aniversário com Christian se aproximava, percebi a verdade da minha situação. Eu havia me casado com alguém de uma dinastia sem ser aceita por ela. Christian me tolerava. Audrey me minava. Só Owen parecia acreditar no meu potencial, então eu persistia. Todas as manhãs eu chegava cedo ao escritório, determinado a provar meu valor. A cada noite, eu retornava a um casamento que existia principalmente para as aparências, e aos poucos comecei a entender que a promessa de Owen ao meu pai havia criado algo que nenhum dos dois poderia ter previsto. Um acordo comercial disfarçado de casamento, mas que me dava acesso a um mundo que eu poderia remodelar por dentro. O que eu não sabia na época era o quão completamente aquele mundo um dia se tornaria meu ou qual preço eu pagaria antes de reivindicá-lo. Meu caminho na Montgomery Financial não foi pavimentado com ouro. Foi margeado por sussurros. Eu podia sentir os olhares rastreando meus movimentos enquanto eu caminhava até minha mesa todas as manhãs, calculando se eu pertencia àquele lugar ou era apenas o produto de nepotismo. O departamento de avaliação de riscos era quase exclusivamente masculino, um mar de ternos azul marinho quase idênticos, e as sobrancelhas erguidas sempre que eu falava em reuniões. Senhora Montgomery, essa é uma perspectiva interessante, dizia George Harlow, o chefe do departamento, após minhas apresentações, com a breve pausa expressando muito. Mas será que a senhora já considerou a abordagem tradicional? Tradicional. A palavra me seguia como uma sombra, um lembrete constante de que eu era a exceção. Comecei a chegar às 6h30, 1 hora antes de qualquer outra pessoa, revisando relatórios e preparando contra-argumentos para a inevitável resistência. Fiquei até a equipe de limpeza chegar, elaborando meticulosamente casos que não podiam ser descartados com um sorriso condescendente. Minha descoberta veio 3 meses depois, quando identifiquei uma exposição perigosa em uma de nossas carteiras de investimentos de médio porte que todos os outros haviam ignorado. O cliente, uma empresa regional de manufatura,
vinha adquirindo discretamente empresas com passivos ambientais significativos. Se qualquer um desses problemas de descarte de resíduos acionasse a EPA, eles poderiam enfrentar milhões em custos de limpeza. Expliquei a Harlow, deslizando minha análise detalhada sobre sua mesa. Ele folheou meu relatório, sua expressão mudando de ceticismo para respeito relutante. Vou levar isso ao comitê de risco, disse ele finalmente. Quando minha avaliação salvou a empresa de um prejuízo potencial de uns 12 milhões de reais, os sussurros mudaram de tom. Eu não era mais apenas a esposa de Christian para meus colegas. Eu era Victoria, a analista com olho para riscos ocultos. A vida doméstica evoluiu paralelamente ao meu crescimento profissional. 14 meses depois de casados, descobri que estava grávida. A reação de Christian foi surpreendentemente positiva, como se um filho representasse algo concreto e esperado, um item obrigatório em seu plano de vida. Pela primeira vez, ele pareceu me olhar com interesse genuíno, em vez de obrigação. Brooklyn chegou durante uma nevasca que paralisou Manhattan. 3,2 quilos de determinação feroz, com os olhos azuis do pai e meus cabelos escuros. Christian a abraçou com uma ternura inesperada, algo mudando em sua expressão enquanto contava. Seus dedinhos? Ela é perfeita, sussurrou ele. E por um momento, vislumbrei o homem que ele poderia ter sido. Sem termos sido criados com base em ambição e aparência, nossa vida doméstica se estabilizou em algo próximo da normalidade. Christian começou a voltar do trabalho mais cedo, perguntando sobre os marcos de Brooklyn e iniciando conversas durante o jantar. Quando voltei ao trabalho após 4 meses de licença maternidade, Owen providenciou uma agenda flexível que me permitiu continuar amamentando. Família e carreira não são mutuamente exclusivas, disse-me Owen, dispensando meu agradecimento com um gesto. A empresa se beneficia da sua perspectiva. Certamente podemos atender às suas necessidades como mãe. 2 anos depois, Connor se juntou à nossa família, uma presença mais discreta do que a irmã, observadora e atenciosa mesmo quando bebê. Com 2 filhos menores de 3 anos, Christian e eu chegamos a uma trégua tácita. Funcionávamos como parceiros na complexa logística de criar uma família, mantendo carreiras, encontrando pontos em comum em nossos filhos, mesmo com outros aspectos do nosso casamento permanecendo performáticos. No escritório, eu havia passado de analista para gerente sênior de risco com minha própria pequena equipe e linha de reporte direto a Owen. Nossas reuniões de estratégia 2 vezes por semana tornaram-se uma constante em nossas agendas, sessões em que dissecávamos tendências de mercado e vulnerabilidades institucionais com uma linguagem compartilhada que se desenvolveu ao longo do tempo. Victoria vê padrões que os outros não percebem, comentou Owen durante uma reunião trimestral de liderança, fazendo com que o maxilar de Christian se contraísse visivelmente do outro lado da mesa de conferências. Naquela noite, o humor de Christian estava gelado enquanto ele beliscava seu jantar. Você e meu pai parecem muito alinhados ultimamente, disse ele, as palavras carregadas de acidez. Trabalhamos bem juntos, respondi cuidadosamente. Ele valoriza uma análise completa. E eu não, desafiou Christian estreitando os olhos. Eu não disse que você não precisava. Ele se afastou da mesa, deixando sua refeição pela metade. A inveja de Christian se manifestou em pequenos atos de sabotagem. Questionamentos sobre o orçamento do meu departamento, sugestões de que meus relatórios eram excessivamente cautelosos, conflitos repentinos de agenda que me impediam de comparecer a reuniões importantes. Eu reagi documentando tudo, construindo alianças com outros chefes de departamento e garantindo que meu trabalho fosse inatacável. Reuniões familiares se tornaram outro campo de batalha, com Audrey servindo como aliada involuntária de Christian. Na recepção de batizado de Connor, ela me encurralou na cozinha enquanto eu preparava sua mamadeira. Já tenho 2 filhos, comentou ela, olhando-me por cima da taça de champanhe. Suponho que a maternidade lhe dê algo em que se apoiar, quando o trabalho se torna muito desafiador.
Acho que a maternidade aguçou meu foco, na verdade. Respondi, mantendo contato visual. Nada esclarece prioridades como ser responsável pelo futuro de outra pessoa. Minha resposta calma pareceu frustrá-la mais do que a raiva. Com o tempo, desenvolvi uma estratégia para as provocações de Audrey, reconhecendo-as com elegância e, ao mesmo tempo, redirecionando sutilmente a conversa. Essa abordagem a desarmou sem criar cenas em eventos familiares, permitindo-me manter a dignidade enquanto me recusava a fazê-lo. O verdadeiro ponto de virada na minha carreira ocorreu durante o que mais tarde ficou conhecido como Quinta-feira Negra. Dentro da empresa, uma grande plataforma de negociação caiu durante o horário de pico, impedindo nossos traders de acessar posições bilionárias enquanto o mercado despencava. A equipe de gestão de risco foi chamada para a sala de crise, onde o pânico e o exaltar das vozes criaram uma atmosfera caótica. Percebi que ninguém estava coordenando a resposta, com equipes de diferentes departamentos trabalhando em objetivos conflitantes, enquanto outras discutiam sobre a culpa. Peguei um marcador de quadro branco e comecei a traçar um plano de resposta, estruturado, categorizando as exposições, priorizando as posições mais voláteis e atribuindo responsabilidades específicas. Parem todos! Gritei, minha voz cortando o barulho. Precisamos de estrutura para minimizar os danos. A sala ficou em silêncio enquanto eu delineava minha abordagem. Owen, que observava da porta, deu um passo à frente e disse simplesmente: escutem a Victoria. Pelas 6 horas seguintes, liderei a resposta de emergência, tomando decisões em frações de segundo que evitaram perdas catastróficas. Ao fechamento do mercado, havíamos contido os danos a níveis administráveis. Mais tarde naquela noite, Owen me encontrou em meu escritório, ainda conciliando os números finais. Você tem um dom para a gestão de crises, disse ele calmamente. Você mantém a cabeça fria quando todos os outros perdem a perspectiva. Acabei de ver o que precisava ser feito, respondi, com a exaustão me fazendo ser sincera. É exatamente esse o ponto, disse Owen, e é exatamente disso que esta empresa precisará no futuro. Não entendi então o que ele queria dizer ou como já estava planejando um futuro em que a liderança passaria não para o filho, mas para a mulher que havia entrado em sua família por acordo e se mostrado indispensável. O reconhecimento de Owen pelas minhas habilidades marcou uma mudança sutil na dinâmica de poder da empresa. No entanto, a frágil paz em casa estava prestes a ser testada novamente. 3 anos após o nascimento de Connor, engravidei novamente. Inesperadamente, durante um raro período em que Christian e eu nos reconectamos brevemente após uma apresentação conjunta bem-sucedida para o conselho. A notícia de um terceiro filho recebeu uma reação notavelmente diferente das 2 primeiras. Christian olhou para o teste de gravidez em minha mão com algo próximo do alarme. Outro? Concordamos que 2 seria prático, disse ele, passando a mão pelo cabelo perfeitamente penteado. A vida nem sempre segue o plano de negócios, respondi, já segurando minha barriga ainda lisa, protetoramente. A gravidez da Zoe foi difícil desde o início. Enjoos matinais intensos me mantiveram em casa por semanas, me forçando a gerenciar minha equipe remotamente enquanto lutava contra náuseas constantes. As visitas de Christian à minha cabeceira tornaram-se cada vez mais pontuais, com check-ins rápidos antes de ele sair para jantares com clientes, que pareciam se multiplicar à medida que minha gravidez avançava. Zoe nasceu 6 semanas antes do previsto, pequena, mas ferozmente determinada. Enquanto Brooklyn e Connor tinham os olhos azuis de Christian, Zoe tinha os meus castanhos, dando-lhe um olhar direto e inquietante que parecia enxergar direito. Através das pessoas, mesmo recém-nascida, ela lutou para sobreviver às 2 semanas na UTI neonatal, comigo dormindo em uma cadeira ao lado da incubadora, enquanto Christian mantinha sua rotina de trabalho habitual. Ela é uma lutadora, comentou a enfermeira, observando Zoe apertar meu dedo com uma força surpreendente, assim como sua mãe. No dia em que trouxe Zoe para casa, algo se cristalizou dentro de mim, uma compreensão fria e clara que vinha se formando há anos. Meu casamento com Christian não era uma parceria,
Nem sequer um relacionamento funcional. Era um acordo comercial, uma fusão de conveniência que havia gerado 3 lindos filhos, mas pouca conexão genuína. Observei Christian segurar nossa filha recém-nascida com a expressão distante, como se já estivesse calculando quando poderia voltar aos seus compromissos noturnos, e senti uma estranha sensação de liberdade ao finalmente reconhecer a verdade. Eu não esperava mais amor dele, o que significava que eu não precisava mais fingir que o oferecia em troca. Voltarei a trabalhar no mês que vem. Informei-o durante o café da manhã algumas semanas depois, com Zoe dormindo pacificamente em meu ombro. Christian abaixou o jornal. Parece precipitado. Consegui uma excelente creche para as 3 crianças. Respondi calmamente. Há uma vaga executiva em gestão de riscos, e Owen sugeriu que eu me candidatasse. O jornal amassou quando Christian apertou o braço com mais força. Uma posição executiva? Isso é nível de diretoria. Sim, é. Você mal tem 35 anos. Tenho 34 e sou mais do que qualificado. A tensão entre nós se cristalizou em algo mais forte, mais definido. Christian não disse mais nada, mas no dia seguinte descobri que ele havia agendado um almoço a portas fechadas, com o membro mais conservador do conselho, Herbert Landon, um homem que ainda se referia às funcionárias como garotas, independentemente da posição. 2 podiam jogar esse jogo. Marquei minhas próprias reuniões com os principais membros do conselho, apresentando propostas detalhadas para expandir nossos protocolos de avaliação de riscos para mercados emergentes. Quando a decisão da promoção chegou ao conselho, eu já havia garantido apoio suficiente para que nem mesmo as manobras de bastidores de Christian conseguissem bloquear a nomeação. No dia em que me mudei para o meu escritório executivo com a cobiçada vista de Manhattan, Owen apareceu com um pequeno pacote embrulhado. Este era do seu pai, disse ele enquanto eu desembrulhava uma elegante caneta tinteiro vintage. Shane teria ficado orgulhoso de vê-lo aqui. Pisquei para conter as lágrimas inesperadas. Obrigado por acreditar em mim quando outros não acreditaram. Seu valor para esta empresa não tem nada a ver com seu sobrenome, respondeu Owen simplesmente. À medida que minha estrela profissional subia, Christian se distanciava cada vez mais. Ele começou a viajar com mais frequência, viagens rápidas para Boston, Chicago, Los Angeles, sempre com justificativas comerciais plausíveis, mas vagos em detalhes específicos. A primeira evidência concreta chegou inofensivamente. Um recibo que caiu do paletó do seu terno enquanto a governanta o preparava para a lavagem a seco. Era uma compra de joias na Tiffany que nunca tinha chegado à minha caixa de joias nem à coleção de lembranças das crianças. Quando questionado, Christian descartou a compra, considerando-a um presente para o aniversário de 10 anos de trabalho de sua assistente executiva. Plausível o suficiente para que eu optasse por não insistir, embora a semente da dúvida já estivesse plantada. Mais migalhas de pão se seguiram. Uma cobrança de restaurante em Midtown, numa noite em que ele alegou estar trabalhando até tarde no escritório. Uma notificação de texto que apareceu em seu celular de alguém chamado Jay, com uma mensagem íntima demais para um contato comercial. Pequenas inconsistências se acumularam como flocos de neve, não o suficiente para confrontá-lo, mas o suficiente para criar uma certeza gelada no meu estômago. Enquanto isso, a presença outrora robusta de Owen começou a dar sinais de desgaste. O homem que havia subido as escadas em vez de esperar por elevadores, agora se movia com cautelosa deliberação. Reuniões do conselho, que antes dominava por horas, o faziam pedir pequenos intervalos. Quando levei arquivos para seu escritório no final de uma tarde, o peguei engolindo comprimidos a seco, que ele rapidamente guardou em uma gaveta ao me ver. Só vitaminas, afirmou ele com um aceno de desdém. Mas a mentira pairou entre nós, reconhecida, mas incontestável. 3 semanas depois, Owen me pediu para ficar depois de uma reunião de liderança, esperando até que todos os outros tivessem saído antes de fechar a porta. Victoria, preciso te contar algo em segredo, começou ele acomodando-se pesadamente na cadeira. Fui diagnosticado com um problema cardíaco. Nada imediato, mas preocupante o suficiente para que eu precise considerar a futura liderança da
Empresa com mais urgência do que planejei. Minha garganta se apertou. O que posso fazer? Por enquanto apenas esteja preparado. Eu vi você se tornar um executivo excepcional. Alguém que entende tanto os números quanto as pessoas que os geram. Christian tem muitas qualidades, mas lhe falta o seu discernimento, a sua capacidade de enxergar o tabuleiro de xadrez inteiro. Suas palavras pairaram no ar entre nós, carregadas de implicações. Antes que eu pudesse formular uma resposta, a assistente de Owen tocou a campainha para lembrá-lo de outro compromisso, e o momento passou. Nos meses seguintes, essas conversas privadas continuaram. Discussões sobre estratégias de longo prazo, apresentações aos consultores externos mais confiáveis de Owen, análises detalhadas de aspectos do negócio que estavam fora das minhas responsabilidades diretas. Embora nunca explicitamente declarado, ficou claro que Owen estava me preparando para algo mais significativo do que minha função atual. A última peça do quebra-cabeça se encaixou em uma terça-feira chuvosa de abril. Trabalhando até tarde, eu precisava da assinatura de Owen em documentos urgentes, mas encontrei seu escritório vazio. Sua assistente executiva mencionou que ele tinha ido verificar um investimento imobiliário, uma residência da empresa usada para executivos em visita, a cobertura na Park Avenue. Perguntei lembrando-me do apartamento de luxo mencionado nos relatórios de moradia corporativa. É esse mesmo, ela confirmou me dando o endereço. Ele guarda a chave na mesa para emergências. O prédio era tudo o que se poderia esperar. Porteiro discreto, elevador privativo, o tipo de elegância discreta que sussurra dinheiro antigo. Usando a chave de Owen, preparei-me para sair. Documentos com um bilhete quando ouvi o chuveiro ligado em algum lugar do apartamento, pensando que Owen havia retornado, e não tinha ouvido minha entrada. Gritei, indo em direção ao som. O que encontrei, em vez disso, me deixou perplexo. Um criado mudo coberto com fotos emolduradas de Christian com uma mulher que eu nunca tinha visto antes. Em uma imagem, eles estavam em pé na praia. O braço dele em volta da cintura dela, possessivamente. Em outra, eles se entreolharam à mesa de jantar à luz de velas. O chuveiro foi desligado. Paralisada em choque, mal notei a porta do banheiro, se abrindo quando uma voz feminina gritou: "Christian, é você que chegou cedo?" Saí de fininho antes que ela pudesse me descobrir. Os documentos esquecidos. Meu mundo desabando. A fachada cuidadosamente construída do meu casamento tinha acabado de ruir completamente, revelando uma traição mais abrangente do que eu imaginava. Meu marido não estava tendo indiscrições ocasionais. Ele mantinha um relacionamento paralelo, completo com uma casa de luxo mobiliada pela empresa do pai dele. O que eu não conseguia entender era o papel de Owen em tudo isso. Será que ele sabia, tinha facilitado, ou essa descoberta era justamente o motivo pelo qual ele estava me preparando para algo mais? Passei a noite depois de descobrir a cobertura, atordoada, preparando mecanicamente o jantar para as crianças enquanto minha mente repassava cada momento da minha descoberta. Quando Christian ligou para dizer que voltaria a trabalhar até tarde, a mentira se instalou entre nós pela linha telefônica, pesada e tóxica. Quase o confrontei, mas me contive, precisando de tempo para processar o que tinha visto e formular uma resposta estratégica em vez de uma emocional. Na manhã seguinte, enfrentei um dilema: confrontar Owen sobre seu conhecimento do acordo ou esperar o momento certo. A decisão foi tomada por mim quando cheguei ao escritório e encontrei o andar executivo em uma desordem incomum. Enquanto isso, a presença outrora robusta de Owen começou a dar sinais de desgaste. O homem que havia subido as escadas em vez de esperar por elevadores, agora se movia com cautelosa deliberação. Reuniões do conselho, que antes dominava por horas, o faziam pedir pequenos intervalos. Quando levei arquivos para seu escritório no final de uma tarde, o peguei engolindo comprimidos a seco, que ele rapidamente guardou em uma gaveta ao me ver. "Só vitaminas", afirmou ele com um aceno de desdém. Mas a mentira pairou entre nós, reconhecida, mas incontestável. 3 semanas depois, Owen me pediu para ficar depois de uma reunião de liderança,
esperando até que todos os outros tivessem saído antes de fechar a porta. Victoria, preciso te contar algo em segredo, começou ele acomodando-se pesadamente na cadeira. Fui diagnosticado com um problema cardíaco. Nada imediato, mas preocupante o suficiente para que eu precise considerar a futura liderança da empresa com mais urgência do que planejei. Minha garganta se apertou. O que posso fazer? Por enquanto apenas esteja preparado. Eu vi você se tornar um executivo excepcional. Alguém que entende tanto os números quanto as pessoas que os geram. Christian tem muitas qualidades, mas lhe falta o seu discernimento, a sua capacidade de enxergar o tabuleiro de xadrez inteiro. Suas palavras pairaram no ar entre nós, carregadas de implicações. Antes que eu pudesse formular uma resposta, a assistente de Owen tocou a campainha para lembrá-lo de outro compromisso, e o momento passou. Nos meses seguintes, essas conversas privadas continuaram. Discussões sobre estratégias de longo prazo, apresentações aos consultores externos mais confiáveis de Owen, análises detalhadas de aspectos do negócio que estavam fora das minhas responsabilidades diretas. Embora nunca explicitamente declarado, ficou claro que Owen estava me preparando para algo mais significativo do que minha função atual. A última peça do quebra-cabeça se encaixou em uma terça-feira chuvosa de abril. Trabalhando até tarde, eu precisava da assinatura de Owen em documentos urgentes, mas encontrei seu escritório vazio. Sua assistente executiva mencionou que ele tinha ido verificar um investimento imobiliário, uma residência da empresa usada para executivos em visita, a cobertura na Park Avenue. Perguntei lembrando-me do apartamento de luxo mencionado nos relatórios de moradia corporativa. É esse mesmo, ela confirmou me dando o endereço. Ele guarda a chave na mesa para emergências. O prédio era tudo o que se poderia esperar. Porteiro discreto, elevador privativo, o tipo de elegância discreta que sussurra dinheiro antigo. Usando a chave de Owen, preparei-me para sair. Documentos com um bilhete quando ouvi o chuveiro ligado em algum lugar do apartamento, pensando que Owen havia retornado, e não tinha ouvido minha entrada. Gritei, indo em direção ao som. O que encontrei, em vez disso, me deixou perplexo. Um criado mudo coberto com fotos emolduradas de Christian com uma mulher que eu nunca tinha visto antes. Em uma imagem, eles estavam em pé na praia. O braço dele em volta da cintura dela, possessivamente. Em outra, eles se entreolharam à mesa de jantar à luz de velas. O chuveiro foi desligado. Paralisada em choque, mal notei a porta do banheiro, se abrindo quando uma voz feminina gritou: "Christian, é você que chegou cedo?" Saí de fininho antes que ela pudesse me descobrir. Os documentos esquecidos. Meu mundo desabando. A fachada cuidadosamente construída do meu casamento tinha acabado de ruir completamente, revelando uma traição mais abrangente do que eu imaginava. Meu marido não estava tendo indiscrições ocasionais. Ele mantinha um relacionamento paralelo, completo com uma casa de luxo mobiliada pela empresa do pai dele. O que eu não conseguia entender era o papel de Owen em tudo isso. Será que ele sabia, tinha facilitado, ou essa descoberta era justamente o motivo pelo qual ele estava me preparando para algo mais? Passei a noite depois de descobrir a cobertura, atordoada, preparando mecanicamente o jantar para as crianças, enquanto minha mente repassava cada momento da minha descoberta. Quando Christian ligou para dizer que voltaria a trabalhar até tarde, a mentira se instalou entre nós pela linha telefônica, pesada e tóxica. Quase o confrontei, mas me contive, precisando de tempo para processar o que tinha visto e formular uma resposta estratégica em vez de uma emocional. Na manhã seguinte, enfrentei um dilema: confrontar Owen sobre seu conhecimento do acordo ou esperar o momento certo. A decisão foi tomada por mim quando cheguei ao escritório e encontrei o andar executivo em uma desordem incomum. Descobri esse último acontecimento quando meu acesso ao elevador para o andar executivo foi negado e meu crachá exibiu uma mensagem de erro vermelha em vez da confirmação verde de costume. Redirecionado para a segurança, fui informado de que mudanças organizacionais haviam sido implementadas durante a noite. "Preciso falar com Christian",
Insisti, já pressentindo o que estava acontecendo. O segurança, alguém que eu cumprimentava todas as manhãs há anos, não conseguia me olhar nos olhos. O Sr. Montgomery deixou instruções para que você seja escoltado para esvaziar seu escritório. Seu acesso foi restrito apenas ao 308º andar, e somente por hoje. A humilhação de ser escoltado pela suíte executiva como um ladrão em potencial me atravessou em choque. Os colegas desviaram o olhar enquanto eu passava por um segurança posicionado na porta do meu escritório, enquanto eu mexia mecanicamente em itens pessoais em uma caixa de papelão. Seus dispositivos da empresa precisam permanecer aqui, informou o segurança gesticulando para meu laptop e tablet. E vou precisar do seu crachá antes de você sair. A fúria dissipou a névoa de tristeza. Endireitei a coluna, canalizei cada gota de dignidade que consegui reunir e coloquei meu distintivo sobre a mesa com cuidado deliberado. Gostaria de falar com o meu... Antes de sair, disse a palavra marido, com um gosto amargo na língua. 20 minutos depois, eu estava no antigo escritório de Owen, agora de Christian, absorvendo as mudanças já implementadas. A coleção de mapas náuticos antigos de Owen havia sido substituída pelas obras de arte moderna de Christian. As confortáveis poltronas de couro onde eu havia me sentado para inúmeras conversas com Owen haviam desaparecido, substituídas por móveis elegantes de cromo e vidro que priorizavam a estética em detrimento do conforto. Atrás da mesa de Christian, meu marido recostou-se na cadeira, a luz da manhã refletindo no ouro de seu relógio, enquanto ele gesticulava com desdém em direção a uma cadeira de visita. Presumi que você gostaria de prestar suas homenagens, disse ele, sua expressão uma máscara ensaiada de arrependimento profissional. Mas, honestamente, Victoria, é melhor assim. Lehner? Melhor do que o quê, exatamente? Perguntei, permanecendo de pé e fingindo que aquele acordo precisava continuar. Ele endireitou uma caneta na mesa. Meu pai se foi. Não há necessidade de manter as aparências, então me demitir é uma questão do nosso casamento, não do meu desempenho. Um lampejo de irritação cruzou seu rosto. Seu cargo foi criado pelo meu pai. O conselho concorda que precisamos nos reestruturar. Agora, o conselho se reuniu menos de 24 horas após a morte do seu pai para discutir a reestruturação. Algumas decisões não podem esperar por sentimentos, respondeu ele friamente. A empresa precisa de uma liderança decisiva agora. Como a liderança decisiva que mantém uma amante na cobertura de uma empresa? Perguntei baixinho. A compostura de Christian se dissipou por um instante e uma surpresa genuína brilhou em seu rosto antes de se recuperar. Não sei do que você está falando. Acho que sim. Assim como acho que você estava esperando por este momento para assumir o controle e apagar qualquer um que desafie sua autoridade, a começar pela sua esposa. Seus lábios se curvaram naquele sorriso familiar, aquele que sempre revelara sua verdadeira natureza. Você terminou aqui, disse ele com firmeza. Inclinei-me ligeiramente para a frente, com as mãos na mesa. Perfeito, sussurrei. A palavra pairou entre nós. Minha calma aceitação claramente não era a reação que ele esperava. Antes que ele pudesse responder, a voz de sua assistente soou pelo interfone. Sr. Montgomery, o Sr. Walter Phillips está aqui. Ele disse que é sobre o testamento do seu pai e não pode esperar. Christian franziu a testa e apertou o botão do interfone. Mande-o entrar. A porta se abriu, revelando um homem de cerca de 70 anos. Cabelos grisalhos e carregando uma pasta de couro surrada. Walter Phillips era o advogado pessoal de Owen havia mais de 30 anos, lidando com assuntos delicados ou pessoais. Demais para o departamento jurídico da empresa, Sra. Montgomery. Ele me cumprimentou com um aceno de cabeça, com cortesia formal. Fico feliz que a senhora também esteja aqui. Isso me poupa de ter que encontrá-la separadamente. A expressão de Christian se obscureceu. Minha esposa estava de saída. Na verdade, respondeu Walter, colocando a pasta sobre a mesa com cuidado. Deliberado, dado o conteúdo do testamento de seu pai, acredito que a Sra. Montgomery deva permanecer para esta discussão. O que estou prestes a compartilhar será relevante para vocês dois.
Walter Phillips se acomodou na cadeira à nossa frente. Christian ajeitou os óculos antes de abrir a pasta. Permaneci de pé, congelado entre meu instinto de ir embora e minha curiosidade sobre o que poderia ser relevante para mim depois de ter sido tão completamente dispensado. Antes de falecer, Owen fez algumas mudanças significativas em seu testamento e na estrutura corporativa. Walter começou a remover um envelope lacrado e vários documentos encadernados. Ele foi muito específico sobre o momento dessa revelação. Christian inclinou-se para a frente, a impaciência estampada em cada linha de seu rosto. Sei que meu pai atualizou seu testamento no ano passado. O conselho já confirmou minha posição como CEO apenas interinamente. Corrigiu Walter suavemente. O conselho não pode fazer nomeações permanentes relacionadas à liderança ou à distribuição de ativos até que os termos do testamento de seu pai sejam executados. Ele rompeu cuidadosamente o lacre do envelope. Isso deve esclarecer consideravelmente as coisas. O que se seguiu foram os 15 minutos mais extraordinários da minha vida. A voz comedida de Walter transmitiu a mensagem final de Owen, uma explicação detalhada de como ele havia reestruturado a propriedade da empresa nos 5 anos anteriores, transferindo gradualmente as ações para um complexo arranjo de fundos e holdings. O resumo é este, disse Walter olhando diretamente para mim em vez de para Christian. Owen Montgomery deixou 65% do controle acionário da Montgomery Financial para Victoria Shane Miller Montgomery. O silêncio que se seguiu foi absoluto. O rosto de Christian perdeu a cor e depois ficou vermelho. Isso é impossível. Ele finalmente gaguejou. Deve haver algum engano. Não há engano, respondeu Walter, deslizando um documento para Christian. Seu pai era metódico em seu planejamento. Ele deixou explicações detalhadas para suas decisões. Minha mente correu para processar o que eu estava ouvindo. 65% do controle acionário? O império que Christian presumira que seria dele agora era meu. Por quê? Perguntei suavemente, finalmente encontrando minha voz. Walter retirou uma carta escrita à mão de seus arquivos. Owen me pediu para lhe entregar isto em particular, mas, dadas as circunstâncias, talvez seja melhor lê-la. Agora, a carta, escrita na caligrafia inclinada característica de Owen, expunha seu raciocínio. Ele me viu crescer de um peão em um casamento arranjado para um executivo competente. Ele havia visto a falta de discernimento de Christian, tanto em questões comerciais quanto pessoais. O mais surpreendente é que ele sabia do acordo da cobertura há anos. Não porque o tolerasse, mas porque o reconhecia como evidência das falhas de caráter do filho. Prometia ao seu pai que cuidaria de você. Escrevera: Owen, é assim que cumpro essa promessa. Confiando a você o que construí, sabendo que você o protegerá não apenas para si mesmo, mas também para Brooklyn, Connor e Zoe. Christian receberá 20% da propriedade, o suficiente para manter seu estilo de vida, mas não o suficiente para controlar a direção da empresa. Isso não é punição, é proteção para todos os envolvidos, incluindo ele. A fúria de Christian explodiu quando terminei de ler. Isso é um absurdo. Sou filho dele. Trabalhei nesta empresa a minha carreira inteira. Como Victoria Walter? Apontou calmamente. Owen tomou sua decisão com plena capacidade mental e minuciosa consulta jurídica. Os documentos são inabaláveis. Vou contestar, ameaçou Christian batendo com o punho na mesa. Nenhum juiz vai apoiar essa traição. Seja bem-vindo a tentar, respondeu Walter imperturbável. No entanto, Owen antecipou essa reação. Ele retirou outro documento. Este documento contém evidências sobre o apartamento de cobertura, as contas offshore que você mantém e várias transações questionáveis com clientes nos últimos 3 anos. Christian ficou imóvel, sua expressão confirmando cada implicação. Owen não incluiu essa informação no testamento, continuou Walter. Ele esperava que não fosse necessário, mas estava preparado para todas as contingências. Recuperei a voz. Acho que preciso de um tempo para processar isso. Claro, Walter assentiu. No entanto, há a questão da reunião do conselho marcada para amanhã de manhã.
Como acionista majoritário, sua presença será necessária para ratificar as posições de liderança. As 24 horas seguintes passaram como um borrão surreal. Voltei para casa e encontrei Christian se livrando de seus pertences essenciais, deixando apenas uma mensagem concisa de que estava hospedado em outro lugar. Passei a noite com meus filhos, mantendo a normalidade enquanto meu cenário interno mudava tectonicamente. Pela manhã, tomei minha primeira decisão como acionista, controlador da Montgomery Financial, honraria a fé que Owen tinha em mim. A reunião do conselho foi um estudo sobre dinâmica de poder. Vários membros que haviam aceitado prontamente a ascensão de Christian agora se apressavam para se alinhar a mim. Outros permaneceram céticos, com expressões cuidadosamente neutras, enquanto Walter delineava as mudanças de propriedade. Embora esta transição seja inesperada, dirigi-me à sala após a conclusão das explicações jurídicas. Ela não muda nossa missão fundamental. A Montgomery Financial continuará a priorizar estratégias de investimento sólidas e práticas comerciais éticas. Herbert Landon perguntou, olhando-me com dúvida. Assumirei o cargo de CEO. Declarei simplesmente. Minha primeira prioridade será estabilizar nossos relacionamentos com os clientes durante esta transição. Ao final do dia, meu cartão de acesso havia sido reativado com a mais alta autorização de segurança. Meus pertences pessoais foram devolvidos a um novo escritório, o antigo espaço de Owen que eu insistira que permanecesse praticamente inalterado como um lembrete de sua visão. O segurança que me acompanhara para fora assentiu respeitosamente quando eu passei. A tarefa mais difícil ainda permanecia. 3 dias após o funeral de Owen, usei minha recém-adquirida autoridade para acessar a cobertura. Desta vez, não. Me afastei ao ouvir movimento. Em vez disso, esperei na sala até que uma mulher saísse do quarto, alta, elegante, talvez na casa dos 30 anos. Seu choque ao me encontrar ali rapidamente se transformou em resignação cansada. Você deve ser Victoria, disse ela com a voz surpreendentemente gentil. Já vi fotos suas com as crianças. E você é? Perguntei mantendo a compostura. Jacqueline Davis. Todos me chamam de Jackie. Gesticulei, impotente. Suponho que isso fosse inevitável. O que eu esperava ser um confronto evoluiu para algo muito mais complexo. Jackie, descobri, havia ouvido uma narrativa cuidadosamente construída por Christian de que nosso casamento era apenas nominal, mantido para as crianças e a aprovação do pai dele, enquanto o relacionamento deles era o verdadeiro. Ele prometeu que ficaríamos juntos oficialmente depois que Owen falecesse, explicou ela, torcendo as mãos no colo. Eu nunca quis machucar ninguém. Achei que todos entenderam o acordo. Claramente nem todos entenderam, respondi. Na hora seguinte, Jack revelou detalhes que completavam o quebra-cabeça da farsa de Christian. As promessas feitas a ela, os arranjos financeiros, até mesmo as discussões sobre como os filhos seriam eventualmente integrados à vida deles. Ficou claro que ela havia sido manipulada tão completamente quanto eu, embora de maneiras diferentes. O que acontece agora? Perguntou ela finalmente. Presumo que você vai querer que eu vá embora. Considerei a pergunta dela cuidadosamente. Na verdade, posso ter uma proposta para você. A reestruturação da Montgomery Financial começou na semana seguinte. Com o conhecimento privilegiado de Jack sobre os negócios secretos de Christian e meu conhecimento das operações da empresa, desvendamos metodicamente anos de acordos questionáveis. A experiência de Jack em compliance em uma empresa concorrente, o verdadeiro motivo pelo qual Christian a havia escolhido inicialmente, provou ser inestimável à medida que implementávamos novos protocolos de supervisão. As tentativas de Christian de contestar o testamento fracassaram rapidamente diante das evidências que Owen havia compilado. Em vez disso, ele negociou um acordo generoso em troca de sua participação acionária de 20%, efetivamente se retirando completamente da empresa. No aniversário de 1 mês de sua posse, convidei meus filhos para o meu escritório depois do expediente. Brooklyn, agora com 9 anos, examinou o espaço com olhos curiosos. Connor, de 7,
investigou discretamente os modelos de navios que Owen havia colecionado. Zoe, de 5 anos, subiu direto no meu colo, na enorme mesa. Este era o escritório do vovô Owen, expliquei. Agora é meu e, um dia, pode pertencer a um de vocês. Papai disse que não vamos mais morar juntos, Brooklyn declarou, com naturalidade. Ele disse que você ficou com a empresa dele. Virei minha cadeira para o horizonte de Manhattan, reunindo meus filhos. Esta empresa foi construída para durar gerações, eu disse a eles. Vovô Owen confiou em mim para protegê-la para o futuro de vocês. Seu pai e eu temos ideias diferentes sobre como fazer isso. Então, sim, vamos morar separados, mas você sempre terá nós dois e sempre terá um lugar aqui. À medida que as luzes da cidade começavam a cintilar no crepúsculo que se aproximava, senti a presença de Owen no quarto, não como um fantasma, mas como um legado agora confiado às minhas mãos. O império que ele havia construído continuaria, transformado pela minha visão, mas honrando sua fundação. A mulher que ele trouxera para sua família por meio de um arranjo de conveniência encontrara algo que provavelmente nunca imaginara. Não apenas segurança ou sucesso, mas um propósito genuíno.